Olá, estamos novamente no programa Asaprev em Foco. Quero agradecer, a audiência por estarem conosco e hoje nós temos a entrevista, vai ser uma boa entrevista como todas as outras. Nós temos a presença aqui do senhor Reginaldo Schollenberg. O senhor Reginaldo é um empreendedor que surpreende a gente, porque ele é muito versátil. Senhor Reginaldo, tudo bem? Tudo bem, sempre um prazer estar aqui com vocês de novo, para ter essa conversa amigável. Isso, muito bom. Legal. Seu Hildo, tá bom? Ótimo. Bonzinho? Bom demais. Fortinho? Fortinho. Tá ouvindo tudo que tem que fazer, né? Que não é fácil, não. Então, seu Reginaldo, vamos conversar, assim, tudo que o senhor anda fazendo. Eu sei que o senhor andou em outros estados, fazendo palestras, levando os ensinamentos. Conte pra gente tudo. Esse ano eu estou fazendo um ano mais voltado para palestras. E eu fui convidado pelo Sebrae para fazer uma palestra no interior do Ceará. Porque eles também estão começando a desenvolver negócios de startup e eles queriam levar para lá pessoas de experiência. Então eles aproveitaram o Startup Day, que o Startup Day é um evento do Sebrae que acontece em 204 cidades no Brasil. Esse ano aconteceram. E me convidaram para ir para o Ceará. E daí eu aproveitei e fiz 5 palestras por lá. Nossa, deve ter sido muito bom. Muito bom, porque quando a gente sai da realidade que nós estamos aqui, que é uma realidade que a gente tá mais evoluído, as coisas bem diferente. As coisas vêm acontecendo, as pessoas estão integradas, engajadas, colaborando para que isso aconteça, e a gente vai para um lugar que está começando. A gente começa a relembrar os tempos, Os tempos que eu comecei, as minhas dificuldades de não ter alguém que pudesse ir lá fazer uma mentoria, de alguém que não pudesse ir lá contar a sua história ou a sua vivência e encurtar os meus caminhos, Isso. E quando eu fui fazer isso lá, agora eu vi exatamente isso. Eu vi o meu passado, eu aproveitando e retribuindo para o ecossistema, Nossa. Essa vivência que eu tenho e ajudando meninos e meninas lá que estavam iniciando o mundo de empreendedorismo, nas dúvidas deles, talvez assim, nos dilemas que eles têm na trajetória. Eles querem ser empreendedor, mas tem um ecossistema que ainda não está preparado para recebê-los. E aí eles olham o Brasil inteiro, as coisas acontecendo. Por que aqui eu não consigo fazer? Por que aqui é mais difícil? Com certeza, deve ser uma ansiedade assim bastante grande, em aprender e tornar-se empreendedor, que fácil nunca foi, Nunca foi. Eu sempre conto isso. Eu vejo às vezes o mercado contando uma facilidade. Não, você vai ser empreendedor, vai dar tudo certo e daqui a pouquinho você está rico. Isso é uma grande mentira no mercado, Eu tive 2 empresas, uma 18 anos e ela foi vendida, e tive outra 14 anos e ela foi vendida, mas nenhuma tinha um resultado exemplar no primeiro ano, no segundo ano. A gente tem que trabalhar muito e produzir. E ao mesmo tempo, essa semana eu fui a Rio do Sul, num evento chamado Nova RSL, que também é de empreendedorismo, inovação, criatividade. E aí a gente volta para uma outra realidade, E aqui eu fiz uma palestra talvez diferente do que eu sou acostumado a fazer. Geralmente eu falo sobre negócios, E essa aqui eles me lançaram um desafio, falar sobre pessoas dentro do negócio. Como é que eu equilibro pessoas e resultados? E aí eu fui lembrando várias histórias da minha vida, porque a vida dá sinais pra gente, É sempre interessante porque a vida vai nos dando aprendizados. Isso. E eu fui contando alguns aprendizados que eu tive de vida e depois as lições que eu aprendi em 36 anos de empreendedorismo, que tem muito mais a ver com o lado humano, de a gente conseguir equipes que sejam engajadas, equipes que sejam colaborativas, pessoas que sonham o mesmo sonho da gente e principalmente que as famílias também dentro da casa deles apoiem eles nessa trajetória. E eu fui contando o que eu fiz durante 36 anos e a gente vê que as pessoas estão muito preocupadas com isso. Elas sabem que elas conseguem algum resultado, mas elas têm o desafio hoje de engajar pessoas. E engajar pessoas é uma questão de sinergia e confiança.
a gente não adquire isso fácil, né? Não é contratar uma pessoa e ir lá buscar no mercado e isso vai acontecer. Bem isso, bem isso. Não é fácil, né? O mundo do empreendedorismo, eu vejo assim, é um desafio muito grande, e tem pessoas às vezes que eu sempre digo assim, ó, tem que ter a vontade, mas tem que ter a coragem, né? E o conhecimento, né? Claro. A coragem. Agora, a coragem realmente influi bastante. É necessária. Eu sempre comento com todo mundo que, na verdade, quando eu comecei a empreender, eu saí de um emprego, de uma multinacional. Na época, isso 36 anos atrás, eu ganhava 18 mil. Hoje eu não sei nem quanto isso seria, né? Esses 18 mil. Mas seria bastante dinheiro, porque na época era bastante dinheiro. E eu tomei a coragem de abrir uma empresa onde no primeiro mês eu tirei R$500. A primeira venda que eu tive que fazer desse sonho foi dentro da minha família, né? Chegar para minha esposa e dizer assim, nós vamos ter que cortar alguns gastos, porque eu quero desenvolver isso, quero fazer isso aqui, só que eu não vou conseguir mais ganhar 18 mil por mês. Então nós vamos ter que passar alguns cortes aqui em casa. Então eu sempre falo isso nos eventos de empreendedorismo, que a primeira venda que a gente faz de um empreendimento não é para ninguém além da nossa família. Alguém tem que acreditar e ajudar você a não ter mais um problema. Porque imagine se na época minha esposa continuasse gastando como eram os 18 mil, como é que eu bancaria isso? Como é que eu faria isso? E as pessoas daí dizem assim, poxa, é verdade, Reginaldo, porque minha esposa não me apoiou, porque o meu marido não me apoiou. Eu disse, mas você conversou com eles? Você contou o teu sonho, onde você queria chegar, para depois eles te apoiarem? Não. Eu disse assim, então... Sabe, Reginaldo, sempre diz assim, ó, por que tem casais que estão já fazendo 50 anos de união e tudo? Mas assim, foi exatamente o que você falou. Tem que ter o diálogo, né? A conversa franca. E dizer, não, vamos nos apoiar. Essa é a união, né? Que fortalece, né? Porque se a pessoa não se comunica, como você colocou... Já dizia o Chacrinha, se trambica. Você colocou tão bem. Não, agora vai ter que ser assim. E depois meus filhos eram maiores, e às vezes eu chegava, às vezes não era nem uma questão de necessidade, mas eu queria também treiná-los nisso, né? E eu chegava em casa e dizia assim, olha gente, esse mês vai ser um pouco pior do que o mês passado. Vamos dar uma segurada? E eles não saíam, não gastavam. Por quê? Porque era uma questão que a gente colaborava. E eles sabiam também que quando a gente ganhava mais, a gente ia viajar. Mas isso ajudou a eles também ter uma disciplina financeira. Disciplina financeira. Com certeza. Importante. Então hoje meus filhos estão independentes. A menina está nos Estados Unidos, o menino está em São Paulo. E eles têm uma independência porque eles sabem também o que é o dia a dia da gente, né? E dentro de casa eu sempre fiz isso. Então isso também eu contei na palestra e as pessoas dizem assim, poxa, eu nunca tinha pensado nisso aí. Mas a independência... Eu disse assim, a gente nunca vive num mundo só. A gente sempre vive em vários mundos, né? A gente em casa, no trabalho, na escola... A gente sempre está vivendo vários mundos, então a gente tem que aprender a trafegar entre eles, né? E um não influir no outro. Então eu sempre tive esse posicionamento com a minha família, por exemplo, de eles acompanharem o que estava acontecendo, como estava acontecendo, o que podia ser bom, quando eu ia arriscar e não sabia se ia dar certo, e o que eles tinham que fazer se não desse certo. Era um plano B. Tá vendo? Meu Deus, por isso que eu digo assim, a família, né? Quando a família tem essa harmonia, né? Esse apoio, um apoiando o outro, a coisa dá certo. Nós também, né? Certo. Nós temos um casal, né? E eles também foram da mesma maneira, foram conduzidos dessa maneira, né? Olha, não pode ser assim, tem que ser dessa maneira, quando melhorar tal. Quer dizer, a compreensão foi muito grande e hoje eles são realizados. Eles foram conduzidos dessa maneira e são felizes, né? Isso. E a mesma coisa eu transmiti para o pessoal que a gente deve fazer com os nossos funcionários, né? Isso. Nossos colaboradores. Também. Uma hora a gente chama de funcionário, outra hora de colaborador. Para mim, sempre foram pessoas que estiveram junto e eu acho que a gente tem que fazer as pessoas sonharem algum sonho.
Né? Elas sempre se comprometem com algum sonho que elas têm. Sim. Então eu ajudava meus colaboradores a pensarem numa viagem na família. Ou no trabalho mesmo, olha, se a gente fizer isso aqui, você vai ter uma melhoria no teu plano de carreira. Então sempre pensar num sonho e ter aquilo como um objetivo, né? A gente fala sempre que a gente tem metas, mas se ainda não tiver metas claras, ou uma meta impossível, né? A gente não realiza e começa a duvidar delas. Então, como é que a gente sonha passos, né? Como é que a gente sonha o próximo passo, o segundo passo, o terceiro passo e vai adiante? E a equipe da empresa precisa ter isso. Muito conhecimento, Reginaldo. Olha só que história de vida brilhante, né? O senhor Reginaldo hoje é requisitado para fazer palestra em vários estados. Então, prova que toda a trajetória acabou tendo sucesso. Semana que vem, por exemplo, no Dia Mundial da Criatividade, eu tenho 4 palestras. Eu vou fazer uma palestra em Penha, na cidade de Penha, dia 21 no feriado, às 15 horas. Vou fazer no dia 22, às 10 horas da manhã em Itajaí. Vou fazer dia 22, às 14 horas aqui em Blumenau, na FURB. Sim. E no dia 23, em Timbó, às 19h40, falando sobre como cultivar ideias inovadoras. E essa é uma analogia entre cultivar plantas, que é o meu hobby, eu adoro isso, né? Que legal! E cultivar negócios e ter resultados. Porque no final das contas, quando a gente planta alguma coisa, a gente quer um fruto, ou a gente quer alguma coisa comestível, ou uma bela flor, simplesmente, né? Sim. E as empresas a gente quer resultados. Então, esses 4 lugares eu vou fazer a mesma palestra, mas falando sobre como cultivar ideias inovadoras. E aí passa um pouquinho sobre criatividade, inovação. Então, além de eu ter a ideia, eu preciso agir para que isso vire uma inovação. E quando virar uma inovação, eu tenho que agir para que isso me dê resultado. Então, eu falo de empreendedorismo. Nossa, muito bem. Reginaldo, nós vamos fazer uma pequena pausa, mas a gente já volta, tá? Nos aguarde aí.